Então, olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aproveitando a disciplina, fazendo os estudos? Espero que sim, hein? Então, essa é a nossa primeira live de álgebra linear, né? Eu pretendo fazer uma por mês, então sempre no final do mês a gente faz uma de fechamento, né, daqueles capítulos estudados, tá bom? E hoje, especificamente, aproveitando as primeiras avaliações, que é a avaliação discursiva que você tem, né? É o prazo da segunda-feira, e a avaliação objetiva, que são sobre os 3 primeiros capítulos do livro, né? Então, sobre isso, a gente já vai falar hoje, fazer umas questões aqui com vocês para tirar algumas dúvidas, tá ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui, então, eu preparei um materialzinho por slide, tá? E depois vou deixar só o material em PDF para vocês lá no aula. E também a gravação da live, para quem quiser rever e acompanhar, tá bom? Então, essa é a primeira, dia 29/8, né? A primeira live, eu sou a professora Patrícia, né? E estou junto com vocês nessa disciplina aí. Bom, no ambiente aula, pessoal, as avaliações, elas estão aqui, ó, envio de atividade, avaliação discursiva no bloco de desenvolvimento 1 e prova objetiva 1 também no bloco de desenvolvimento 1. Essas são as primeiras. A discursiva, ela encerra na segunda-feira, dia 31/8, tá? Então, a gente precisa que vocês acessem aqui e enviem essa resolução toda anexada, tá? Como é que é para fazer? Faz a atividade, pode fazer a lápis, mas a resposta final a caneta. Se for lápis, fazer bem forte, ou fazer tudo a caneta, uma letra legível, uma folha bem limpa, para ficar fácil de a gente compreender, tá? Faz a foto, faz a imagem, cola todas as imagens do documento do Word na ordem das questões, e aí anexa um único documento, que só vai aceitar um, aqui na avaliação discursiva, tá bom? Então, contamos com vocês para não perder o prazo, gente. E a prova objetiva, ela é de marcar, né, apenas. Então, ela encerra no dia 21 de setembro, entra aqui diretamente e já marca as respostas aqui. Então, essa não precisa ter foto com a resolução. Essa é só a resposta correta lá no aula mesmo, tá? As alternativas já estão lá, é só clicar. Bom? Eu disponibilizei vários vídeos para vocês, tá? Sobre as questões próximas à discursiva e também questões que foram solicitadas para mim, né? Então, eu deixei aqui para vocês. Eu estou finalizando o gabarito de toda a atividade prática 1, tá? E vou deixar para vocês também. Porque no gabarito eu consegui também colocar algumas informações, porque não tem um gabarito quando é demonstração, tá? Mas como o pessoal estava pedindo, eu vou tentar colocar para vocês algumas informações que deem uma diretriz de resposta. Mas assim, ó, eu fiz vídeo de espaço vetorial, fiz vídeo de subespaço vetorial, eu acho que são 3 de subespaço vetorial. Tem um pouquinho de algumas resoluções de alguns exercícios da atividade prática 1, tá por foto. Tem a questão 2 da atividade prática 1, que é de espaço vetorial, também desenvolvida, tá? Em vídeo. A questão 15 da atividade prática 1, que é sobre vetor LD ou LI, aí eu falo sobre os dois, tá? Também em vídeo. A 5A da atividade prática 1 sobre espaço vetorial. E também sobre subespaço vetorial, a questão 7B da atividade prática 1. Então, por isso que são 3. São 2 aqui e essa aqui, tá? Então, essa aqui vai provar que é um espaço vetorial, aqui vai ter mais uma questão, e aqui vai provar que não é. De que jeito que isso acontece, tá bom? Então, fiquem atentos aos vídeos, sempre nos vídeos, né, em cada bloco de desenvolvimento tem alguns vídeos, e eles vão ajudar vocês. Então, no momento que vai desenvolvendo a disciplina, eu vou colocando os links dos vídeos aqui, tá? E assim, pessoal, o que vocês quiserem que eu faça em vídeo, vocês precisam me enviar as dúvidas e os números das questões que vocês desejam ver nesses vídeos, tá? Para eu ter uma diretriz,
qual questão que eles realmente precisam, onde eles estão com dúvida, porque nós, professores, não temos como, assim, adivinhar qual questão que vocês não entenderam, né? No livro, a gente coloca algumas, e depois, nas atividades, a gente coloca outras, mas como é demonstração, não tem uma respostinha final, a questão dá 5, a questão, o resultado é -10, né? Entende? Então, é tudo demonstração. Então, as questões são longas, as respostas, né? Então, não tem um gabarito final, mas eu coloquei algumas observações para dar uma ajudada para vocês na atividade prática 1, que eu consegui orientar, e algumas eu fiz em vídeo, tá? Então, espero que contribua. Só que precisam sempre me pedir, para eu poder dar esse feedback, ficar mais interessante, tá? Por favor, prestem atenção sempre ao prazo, às datas das atividades avaliativas, tá bom? Não podemos perder aqueles prazos, as atividades não são prorrogáveis, tá? Então, e valem nota, né? A construção da média final é muito importante. É importante para você ver o quanto você conhece do conteúdo, para verificar o tipo de questão que pode ser cobrado, né, daqui para frente, e aí também na prova final, certo? Eu possuo um canal próprio no YouTube, vou deixar para vocês o link aqui, tá? Se inscrevam, aproveitem os vídeos do canal, deixem likes. Eu agradeço muito a própria participação dos alunos, tá? Sempre é importante o feedback. Na playlist de álgebra linear, eu deixei também todos os vídeos de vocês, tá nessa playlist. Então, perdeu algum ou não quer entrar lá no aula, entra direto no canal e procura playlist álgebra linear. Todos estão lá, né? Certinho, separadinho, os títulos, é bem fácil de identificar, tá? O que é espaço vetorial, o que é subespaço, o que é combinação linear, o que é LD, LI. Então, é fácil de identificar e eles são resumidos, os vídeos não são tão cansativos, a não ser o primeiro espaço vetorial, porque como eu comprovo quase todas as propriedades, né, para nas 6 ou 7, aí ele fica mais extenso, tá? Agora, o restante, eles são mais curtinhos, dá para vocês aprenderem bastante. Espero que ajude vocês, né? Eu separei aqui a questão 3 da atividade prática 1 para estar fazendo com vocês, tá? Justamente pegando atividades parecidas com a discursiva, tá? Muitos alunos me pediram, 2 alunos me pediram isso, então eu estou tentando, tá bom? Então, os vídeos já foram nesse, né, nesse viés e aqui de novo, tá? Então, a questão diz o seguinte: verifique se temos um espaço vetorial real em reais ao quadrado, conjunto normal, né, x, y, tal que o x e o y pertencem aos reais, onde nós definimos a operação interna, que é a da soma, xy mais zw, a gente vai fazer a primeira com a primeira, então fica x mais z, e na hora de somar a segunda com a segunda, o resultado é zero. E a operação interna trivial, alfa vezes xy, distributiva, alfa x, alfa y, como resposta. Então, a multiplicação, observem comigo, a multiplicação, ela ocorre como nós estamos acostumados em operações convencionais. Ela é distributiva. O elemento de fora vai multiplicar os dois elementos de dentro, ó, de forma regular, tá? Isso quer dizer para nós, quando a gente já olha aqui, a gente já sabe que as 4 propriedades da multiplicação vão ser comprovadas com certeza, como válidas. Por quê? Porque se está descrito que a operação externa ela acontece de forma trivial, não tem nada mudando aqui, ela vai acontecer e eu vou conseguir provar todas as propriedades, tá? Podem ter certeza disso. Porém, olhando a operação interna, que é a soma, né? Eu consigo perceber algo diferente na resposta? Sim. Veja bem, aqui tem que dar 0 o segundo elemento. Só que se eu perceber, a trivial seria que o segundo elemento fosse apresentado como y mais w. E não é o que aconteceu, ali eu estou com 0, tá? Então, cuidado sempre no que diz as operações. Porque assim, ó, se a operação externa é que está estranha, então eu começo a provar, porque eu já vou provar que não é um espaço vetorial mesmo, então eu já começo a provar utilizando uma propriedade da multiplicação. Porque eu não preciso fazer todas da soma para chegar numa da multiplicação e dizer que não é, tá? Basta uma não ser das 8, eu posso começar direto por ela, tá bom?
Ah, mas eu identifiquei que o problema é na soma. Então, eu não vou fazer as da multiplicação. Eu vou direto fazer uma da soma, que eu consigo provar que isso aqui não é válido, tá? Vamos pensar um pouquinho, ó. A propriedade 1 da soma, aqui eu escrevi 1, né? Depois eu vou escrever 2 aqui, tá? Propriedade 1 da soma era o vetor nulo, tá? Mas vamos considerar aqui x, y e aqui 0, 0. Vamos só imaginando. X mais 0, tá bom, vai dar x mais 0, vai continuar o primeiro elemento 0. E aqui y mais 0, né? Aqui já apareceria um y e não ia aparecer um 0. Então, aqui a gente já consegue perceber que não ia ficar 0. Eu poderia usar a propriedade 1, tá? Eu usei a propriedade aqui 3 para mostrar para vocês, ó, U e V. Eu achei mais fácil de identificar, tá? A simétrica, que é a 2, aí ela ia zerar esse aqui, né? São elementos iguais de sinal contrário, então isso ia acontecer. Inclusive, os dois aqui iam ficar zerados, né? Então, não serve para provar. Agora, A1, que é o 0, 0, e essa que eu usei, o V, as duas provam, tá bom? Aqui a única coisa que eu tinha que escrever era P1 mesmo, porque eu estou usando como primeira propriedade. Pode deixar P1 mesmo, tranquilo, tá? Aqui está escrito aqui, ó, seja U igual a XY e V igual a ZW, pertencente aos reais ao quadrado. Esse T deitadinho é dizer assim, que eu quero mostrar que o vetor U mais o vetor V é igual ao vetor V mais o vetor U. Ou seja, é igual a eu, né, trocar a ordem, tá? Então, é isso que quer dizer, que é uma propriedade comutativa. Como é que a gente vai provar isso aqui, então? Bom, eu tenho quem é U, tenho quem é V, eu vou começar a somar o vetor U e V e tentar provar que fica no formato V mais 1. Vamos ver se isso acontece? U mais V, o U é XY, o V é ZW. Pela definição, eu preciso somar primeiro com o primeiro, mas o segundo é zero. Então, X e Z vai ficar X mais Z, mas ao somar Y mais W, a resposta é zero. E aí, então, eu posso trocar de lugar esses dois aqui, vai ficar Z mais X, mas daí como é que eu represento o vetor V separado do vetor U se a segunda coordenada é simplesmente zero? Poderia ser Z, 0, X, 0, né? Mas ia ficar o vetor V mais o vetor U? Não ia, tá? Por quê? Porque o vetor V meu, ele é ZW, cadê o W? O vetor U, ele é XY, cadê o Y? Né? Então, a gente não ia conseguir finalizar mostrando o vetor V mais vetor U. Então, isso aqui na soma, é diferente de V mais U, certo? Então, U mais V vai ficar diferente de V mais U. Bom, agora, então, aqui não é válida, né? Então, o conjunto não é um espaço vetorial. Continuando, a questão 17, né? Da atividade prática 1, nós temos, seja o espaço vetorial de reais ao cubo, verifique se o conjunto de vetores abaixo são LI, então, se eles são linearmente independentes, ou LD, se eles são linearmente dependentes, tá bom? Aqui eu tenho o vetor, o conjunto, desculpa, 8, 6 e 0, 1, 2 e 3, menos 2, 1 e 1. Para provar se ele é LI ou LD, a gente começa, né, tentando provar que ele é LI, tá? Então, usando a afirmação de LI. O que é LI? Para ser LI, eu vou comprovar que essa combinação linear aqui, ela precisa dar 0, 0 e 0. Então, o A, o B e o C devem ser 0, porque multiplicando 0 aqui por qualquer número que esteja aqui dentro, né, obviamente, vai ficar com 0, 0, 0, tá? É isso que a LI quer mostrar. Então, se eu chegar em A, B e C com números diferentes, é LD. Se eu chegar aqui é 0, é LI. Então, a gente começa a provar fazendo a multiplicação do A pelo vetorzinho, do B pelo segundo vetor e do C pelo terceiro vetor. Então, fica distribuindo 8A, 6A e 0, né? Porque 0A não existe, é 0. E aí o B, 2A e 3A,
3B. É que era uma vírgula, gente. Depois eu já vou até arrumar agora, que quando eu enviar para vocês não fique errado, né? Às vezes, na hora de digitar, a gente faz os sinais. Pronto, e aqui é vírgula também, C e vírgula C. Tá, nós vamos voltar. Então, ali, pronto, desculpe. Então, B, 2B e 3B, menos 2C, C, C, tá? E aí, eu vou montar as equações. O primeiro mais o primeiro mais o primeiro igual ao primeiro dali, é uma igualdade, tá bom? E aqui é uma soma, né? Todos. Então, é o primeiro mais o primeiro mais o primeiro. Então, 8A mais B menos 2C tem que ser zero. Agora, são os segundos. 6A, 2B e C. Então, 6A mais 2B mais C igual a zero. E a última equação, que é a terceira, eu não tenho A, eu tenho 3B mais C igual a zero. Então, 3B mais C igual a zero. E aqui a gente começa a resolver o sistema linear, gente. Normalmente a gente faz por substituição, que é o que fica mais fácil, tá? Então, aqui o que eu utilizei a última, que só está com duas variáveis, e já escrevi C em função de B, ó. C fica igual a menos 3B, né? Então, eu vou utilizar esse menos 3B na primeira equação. Então, onde tem C ali, eu vou usar menos 3B. A segunda equação, onde eu tenho C, eu também vou usar menos 3B, ó. 6A mais 2B menos 3B. Fica 6A menos B, ó, igual a zero. Aí eu posso isolar o B, que vai ficar igual a 6A, tá? Então, o B ficando igual a 6A, eu vou utilizar isso aqui para substituir na primeira. Depois eu vou finalizar, tá? Com essa partezinha aqui dos zeros. Então, primeiro, 6A igual a B. Eu vou usar essa igualdade aqui. Se 6A é igual a B, no lugar de B eu vou escrever 6A. Então, vai ficar 8A mais 6A menos 2. E aí, o C, ó, lembra que eu já tinha lá o C? O C é menos 3B. Então, menos 3. Só que o B, ele é 6A. Então, no lugar do B, eu escrevi 6A. Tá? Cuidado, fica um pouquinho confusinho, mas é assim. Eu preciso deixar uma variável só para conseguir calcular quem é o valor dela, né? Então, eu isolei nas duas outras, todo mundo ficou em função de A para eu utilizar na primeira. Assim, eu tenho 8A mais 6A são 14A, menos 2 vezes menos 3 são 6. 6 vezes 6A, 36A. Fazendo a soma, eu tenho 50A. 50 passou dividindo por zero, o A é zero. Se o A é zero, o C também é zero, porque menos 3 vezes zero fica zero. E o B, que era 6A, 6 vezes zero, o B também é zero, tá? Então, eu consegui provar que todos são zero, ó. Aqui no finalzinho, ó. Como A é igual a B, que é igual a C, que é igual a zero, o conjunto é LI, que eu consegui provar que todo mundo ali deu zero. Tá bom, gente? Então, a gente usa a hora que a gente, né, pegou e deixou em evidência as variáveis, todo mundo em função do A, trocamos na primeira todo mundo por A e calculamos o A. Depois fomos trocando nas demais, tá? Agora, se eu encontro um sistema com muitas possibilidades, que aquele sistema possível indeterminado, ele tem muitas possibilidades de respostas infinitas. Então, daí a gente classifica o sistema como LD. Se eu calculo e fico com variáveis dependendo de variáveis, é um sistema possível indeterminado também. Também vai classificar LD. Se eu encontro valores para A, B e C totalmente diferentes de zero, é LD. Se eu tenho duas equações mais 3 variáveis, ele também é LD, porque ele é um sistema possível indeterminado. Ele tem, né, infinitas resoluções, e não apenas uma do 000, como essa aqui, tá? Então, o sistema ser, o conjunto CLI é bem menos possível, a probabilidade é bem menor do que ser LD, tá bom? Porque LI é essa única chance aqui, de tudo ser zero. Por isso que a gente começa igualando as equações a zero, tá? Aqui eu peguei uma questão 4 do capítulo 2.
tá bom? Para falar um pouquinho sobre a representação geométrica de subespaço vetorial e identificar quando é subespaço e quando não é, né? Para já dar uma explicadinha nisso aqui. Lá no livro está explicando, mas eu vou, né, dar uma resumida de novo. Prove geometricamente e algebricamente que W igual a XY pertencente aos reais ao quadrado, tal que, isso aqui aparece na discursiva uma parecida, né? E o pessoal estava perguntando para mim por que estava diferente e tal, mas está lá no livro, tá, gente? Ó, 3x mais y igual a 2. Só que aqui é para provar que ele não é um subespaço vetorial, tá? Com as operações usuais. Aqui sempre é R2, que é para representar com os dois elementos, né? E que é duas dimensões. As operações de soma e multiplicação. É isso que quer dizer. Com as operações usuais, é para indicar que a multiplicação ocorre distributivo normal e que a soma vai ocorrer na ordem. Primeiro mais primeiro, segundo mais segundo, tá? Então, não tem nada nessa parte aqui que impedisse isso de acontecer. Mas aí a gente vem olhar isso aqui, ó. Isolando o meu y, eu vou ficar com essa funçãozinha, menos 3x mais 2. Y igual a menos 3x mais 2 é uma função que nós conhecemos muito bem, que é uma função linear, que a gente fala. É uma função do primeiro grau, que o desenho é uma reta, tá? Então, representar geometricamente é desenhar, é fazer o gráfico no plano cartesiano, tá? Logo, então, a função é uma reta. Você joga dois valores para x e calcula, tá? O y e marca a reta. Que é isso que nós fizemos aqui. Inclusive, esse aqui está no GeoGebra, tem 4 pontos marcadinhos, mas vocês poderiam escolher qualquer 2 pontos que quisessem, tá? Como a reta não corta o ponto de origem, vocês observaram que ela não passa aqui no 0, 0, né? A primeira propriedade de subespaço vetorial, que é o que estamos falando aqui, ela não é válida, pois não existe o vetor nulo nesse subconjunto. Perceberam? Ó? É para eu provar que não é um espaço um subespaço, né? De duas formas, geometricamente e algebricamente. Então, geometricamente eu provei, mostrei a reta, tá? Então, ele não passa pela origem, eu já estou provando através, agora, algebricamente, ó. Então, que não vai existir o vetor nulo, tá bom? Assim, não é um subespaço vetorial, porque a primeira propriedade falhou, então a gente vai escrever que não é um subespaço vetorial. Vocês podem representar essa parte escrita para fazer o algébrico da seguinte forma, substituindo aqui por zero, ó. 3 vezes 0 mais 0, tá? 3 vezes 0 é 0, mais 0 seria 0. 0 é igual a 2? Não. 0 é diferente de 2. Logo, não é um subespaço vetorial, tá? O conjunto não é um subespaço vetorial. É isso. É desse jeito que é para fazer. E se for um espaço vetorial? Já vamos ver, tá? Atenção! Se o gráfico cortar a origem, então se ele passasse aqui, né, é necessário provar todas as propriedades, pois a primeira é válida, porque a gente já vai dizer que o vetor nulo existe, né, porque ela passou pelo 0, 0, porque existe. E aí a gente vai provar as outras duas, tá? Então, é isso que tem que ter atenção. Então, aqui nessa questão, falava que não é subespaço vetorial, mas a maioria fala verifique. No momento que eu digo verifique, é porque eu não estou, né, nem afirmando nem desafirmando. Então, você vai começar a demonstrar sem saber se é ou não é subespaço vetorial. Nesse aqui, já te dizer que não era. Mas, então, quando falar verifique, faz o desenho e depois, se passar pelo 0, 0, vai ter que provar as propriedades, tá? Então, ó, só para ficar bem claro para vocês. Espaço vetorial. Precisa provar a existência das 8 propriedades, todas descritas. 4 da adição e 4 da multiplicação, tá bom? Então, são lá associativa, comutativa, elemento neutro e as distributivas. Então, é tudo isso a gente tem que provar, tá? Subespaço vetorial. Provar que são válidas as 3 propriedades. Quais são elas mesmo? No próximo slide eu lembro delas, mas já vou falando, né?
existência do vetor nulo, então o vetor nulo pertence ao subconjunto, né? A operação vetor V menos vetor 1 pertence também ao subconjunto, e a operação um alfa, né, um número real, vezes o vetor U, também pertence ao subconjunto, está dentro do subconjunto, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver. Então, aqui duas orientações bem importantes, agora falando da parte geométrica. Se for R ao quadrado, representação geométrica uma reta. Agora, se o R for ao cubo, como vocês sabem, é tridimensional, nós vamos ter a representação geométrica plano, tá? Também temos esse material no livro. Temos a representação em reta e temos a representação em plano, tá bom? Então, isso é só para ficar bem claro, porque na discursiva nós vamos ter uma questão, só que com duas variáveis. Então, vocês vão representar desenhando reta, claro. E aí, depois, vão provar pelas propriedades se é ou se não é. Tá certo? Bom, aqui, ó, uma outra questão. Essa questão não está na atividade prática, não está no livro, tá? Eu trouxe ela para esse momento apenas. Então, tá aqui, ó. Represente o subconjunto do plano. Olha o subconjunto. X e Y para ordenado pertence a R ao quadrado. E aí vamos descrever a função. Menos 5x mais y igual a zero. Identificando se é ou não subespaço linear de R ao quadrado. Então, vamos lá. Comprovar as propriedades, pois a função passa pela origem. Bom, fez o gráfico, tá? Meu gráfico tá prontinho aqui. Passou pela origem, ó, tá ali, ó, passou bem pela origem, 0, 0. Então, eu vou precisar, ó, provar as propriedades, tá? Então, o primeiro passo, já que eu tenho que representar, gente, observem os verbos, represente o subconjunto, eu vou fazer o gráfico. Fez o gráfico, olha o gráfico. Passou pelo 0, 0, ops, então eu tenho que provar as propriedades. Que é uma grande possibilidade disso aqui ser subespaço vetorial, sim, né? Então, tá. Ah, professora, que pontos você usou? Gente, você pode usar 2 pontos, você escolhe 2 valores para x e encontra o y. Porque aqui, se a gente fosse isolar o y, ó, ia ficar y igual a 5x, tu passa o 5x para lá. Então, fica y igual a 5x, tá? Aí eu posso usar o x0, daí 5 vezes 0, y0. Eu posso usar o x1, 5 vezes 1, y deu 5, ó. 1 e 5, 0, 0. Aí eu posso usar um valor negativo. Posso usar o menos 1, deve ficar lá no menos 5 lá embaixo, que nem tá dando para ver aqui, tá? Então, eu posso usar os números que eu quiser. Como é uma reta, a gente sabe que ela é infinita para os dois lados. Então, eu posso usar qualquer valor de x, tá? Quaisquer 2, né? Eu tenho que escolher 2. Aí, ligo os 2, é a reta e faço o prolongamento dela, tá? Quais são as propriedades, então, que eu preciso provar? Coloquei um resuminho aqui para vocês, ó. Vetor nulo pertence a S, pode-se provar substituindo os valores, faltou um E ali, né? Vou colocar um Ezinho ali. Substituindo os valores 0, 0 na função, tá? Ah, mas que função, prof? Essa função aqui, gente, ó, y igual a 5x, ou menos 5x mais y igual a 0, tá? O vetor é 0, 0. 0 igual a 5 vezes 0. Legal, porque vai ficar 0 igual a 0. A gente percebeu geometricamente. E aqui prova-se algebricamente através dos números, provando, tá? Com números. Então, você coloca seja vetor nulo igual a 0, 0, pertencente a S. Então, y igual a 5x pertence a S. Tal que 0 é igual a 5 vezes 0, 0 igual a 0. Pronto. Provou a primeira propriedade, tá? Então, assim, desenvolver as propriedades eu ensinei em vídeo, então vocês podem olhar os vídeos também como é que tem, tá? Então, fez o gráfico, verificou, prova a primeira através da álgebra substituindo aqui. E no gráfico já está representado aqui, com o ponto 0, 0. Pode até marcar o ponto aqui se quiser, tá? Segunda propriedade que tem que provar. Vetor V menos vetor U também pertence a S. Que jeito que eu posso provar isso aqui? Ó, dei umas diquinhas ali, ó. Eu posso chamar o vetor U de x e 5x.
Por que x e 5x? Bom, se eu estou falando que a coordenada y é igual a 5x, então eu deixo o x normal e no lugar do y eu uso 5x, certo? E o meu vetor v? O meu vetor v tu coloca x1 e 5x1, pronto. Já tem o vetor v, tá? E como é que prova v menos u? Faz o vetor v menos o vetor u. Primeira menos primeira, segunda menos segunda, igual a resposta. E vai dar que a resposta também pertence a S. Por quê? Porque eu vou ficar com x1 menos x, vírgula, 5x1 menos 5x. O 5 em evidência vai ficar x1 menos x, né? E x1 menos x no x. Eu vou conseguir provar que esse par ordenado vai ficar desse mesmo formato. Primeira coordenada e a segunda coordenada como 5 vezes a primeira, tá? Então, eu tenho que desenvolver e provar essa daqui também. Alfa U. U eu já dei o exemplo aqui, x, 5x. Eu vou, então, distribuir o alfa para os dois vetores, né? Para as duas coordenadas dentro do vetor. Vai ficar alfa x e alfa 5x. Coloco o 5 em evidência, né? Então, vai ficar alfa x e 5 alfa x. Então, eu consegui provar a primeira coordenada e a segunda vai ficar 5 vezes a primeira, porque a primeira é alfa x, a outra vai ficar 5 alfa x. Aí eu consegui também deixar pertencente a S. Tá joia? Então, para demonstração, podem olhar o vídeo lá que tem os passo a passo. Aqui foi uma representação parecida com uma questão que vocês precisam também desenvolver na discursiva, tá? Então, aí ficou um spoiler bem bom para vocês, tá? Desejo sucesso, que vocês vão muito bem na avaliação. Se tiver alguma dúvida amanhã, enquanto estiverem resolvendo ainda, podem me mandar em segunda. Encerro o prazo ali 11h59, tá? Então, não deixem para a última hora, porque sobrecarrego a aula. Postem as atividades que nós estamos esperando. Contamos com vocês. Então, é isso, gente. Ó. Bons estudos. Até a próxima live, tá? Então, a gente vai fazer isso uma vez por mês. A participação e a interação continua lá no aula. Eu espero por você. Então, um abraço. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente.